Oi, Bianca, você foi a primeira a chegar. Pessoal que está chegando, boa noite. Nós já estamos fazendo a conexão aqui com a Bianca. Oi, Olá, Bianca, boa noite. boa noite. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E com você? Tudo bem também. Que bom, né? Maravilha. Foi rápida a conexão, né, Bianca? A Foi? gente, a gente iniciou as lives tentando fazer a conexão pelo Facebook, só que estava dando problema toda semana. Aí a gente optou em vir para o Instagram e está dando certo, graças a Deus, conseguindo entrar no horário correto. Enquanto o pessoal chega aqui, como que tá aí no Rio de Janeiro? Bom, aonde eu tô na metade do caminho entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo. Então, são 4 horas para o Rio, 4 horas para Vitória. Então, estou na metade do caminho. Eu estou na região norte do estado, né? Aqui está tranquilo, as aulas estão suspensas, então as aulas das escolas particulares estão normais, com as atividades pelas plataformas virtuais, ao vivo, e das municipais e federais estão suspensas. As estaduais ainda sim estão com aulas ao vivo. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Sobre as dicas para poder se concentrar melhor, que eu acho que é importante nesse momento. Mas o resto está caminhando, eu acho que a gente precisa também se cuidar um pouco, para a gente não ficar naquele medo excessivo, né? Na tristeza, porque a gente até estou vendo alguns depoimentos de adolescentes também nesse sentido, de sentido entediado, não tem muito o que fazer dentro de casa. Então, a minha tem 14 anos, está no nono ano, e está estudando, ela está em semana de provas, né? E aí eu não Uhum. cobro, porque ela já é super mega estudiosa. Mas a gente percebe, assim, que ela mesma fala, ai, mãe, tem hora que bate uma tristeza, porque eu não aguento mais ficar dentro do quarto estudando, ou só dentro da sala. Queria a praia, botar o pé no chão. E a gente sabe que nesse momento ainda não dá. Mas é uma coisa que vai passar, né? Então a gente precisa trabalhar muito a resiliência, eu acho, e também essa questão da, de ter um foco maior, mas também sem essa cobrança excessiva, porque a gente tem que olhar o cognitivo do aluno, mas a gente também precisa olhar o lado emocional, né? Eu acho que são duas coisas que caminham juntas. Porque também Com certeza. se concentrar estressado e ansioso, não rola, não. Não dá, né? Bianca, o pessoal já está chegando aqui, então oficialmente vamos iniciar a sua apresentação. Para o pessoal que está aí, já viu o flyer, a divulgação. A Bianca, ela mora no Rio de Janeiro, é professora do Instituto Federal Fluminense e ela é doutora em educação, mestre em cognição e linguagem e tem 3 especializações em neuroaprendizagem, em psicopedagogia e arte-terapia e é licenciada em pedagogia. E hoje a Bianca vai falar para a gente um pouquinho sobre possíveis caminhos para a gente melhorar a concentração e conseguir aprender mais. Antes da gente iniciar o bate-papo, a discussão do assunto propriamente, Bianca, tem alguma outra coisa da sua apresentação que você gostaria de falar ou dar boas-vindas para o pessoal? Ah, é só agradecer a você pela oportunidade, agradecer a todos que estão participando aí, nos assistindo. Tem gente do Brasil todo, porque eu também convidei meus amigos, né? Nós convidamos os nossos lá, que fizemos doutorado juntos. Então, só agradecer mesmo a oportunidade de estar aqui e trocar algumas ideias com vocês, porque a gente não tem uma receita de bolo pronta, mas a gente tem algumas dicas, algumas estratégias que podem ajudar a partir do momento que você conhece como você aprende melhor e tudo mais. Eu acho que dá para a gente estar orientando nesse sentido e trocando algumas ideias.
Bianca, muito obrigado por ter topado o desafio de estar aqui com a gente. A Bianca está fazendo semanalmente lives também, tratando de vários assuntos pelo Instagram dela. Depois vocês podem segui-la no Instagram. Qual que é seu Instagram, Bianca? Bia Acâmpora. Então são dois A's juntos. Bia Acâmpora. Isso. Bianca, e muitíssimo obrigado por ter topado esse desafio. Eu acho que você vai contribuir muito com a gente hoje. E eu queria já iniciar abrindo esse espaço para que você comece falando para a gente, não é propriamente uma pergunta, né, mas um direcionamento aí. Como que a gente pode construir um caminho para melhorar a nossa concentração, pensando lá nos alunos que estão dentro da sala de aula e nesse momento em casa, e nós mesmos como adultos que muitas das vezes não temos um caminho muito certeiro para melhorar a concentração e também aprender, porque nós como professores também somos aprendizes. Com você a palavra. Obrigada, Rafael. Bom, eu preparei 13 dicas para a gente falar hoje de concentração. E a primeira delas, por coincidência, tem a ver com a sua colocação, com a sua pergunta. Então, assim, a primeira coisa para a gente construir esse caminho é o autoconhecimento. Eu preciso me conhecer no sentido de perceber, eu aprendo melhor de que forma? Eu aprendo melhor ouvindo, eu aprendo melhor fazendo, eu aprendo melhor vendo. Por quê? Porque isso vai fazer com que a gente perceba qual é o nosso canal principal. Em programação neurolinguística, a gente fala que existem 3 canais principais, que é o visual, é o sujeito que aprende vendo, então vendo uma videoaula, escrevendo, vendo uma imagem, então ele guarda visualmente aquelas informações. O auditivo, que é aquele que não precisa escrever uma linha, e ele só pode estar de olho fechado, mas ele está ouvindo ali e ele tem uma memória auditiva extraordinária e ele consegue também guardar essas informações. E o sinestésico, que é aquele sujeito que ele aprende fazendo. Então, ele vai precisar colocar a mão na massa, ele vai precisar participar da atividade de alguma forma, fazer exercício para poder estar aprendendo. Essas 3 formas são as principais. Quando eu percebo como eu aprendo da melhor forma, eu, por exemplo, eu sou visual. Então, o que acontece? Quando eu estou assistindo uma videoaula, ou quando eu estou na aula mesmo que seja presencial, ou nesse sistema online, eu escrevo, porque escrever me ajuda a memorizar. Agora, se eu for auditivo, eu posso gravar e ouvir depois. Eu posso gravar ouvindo fazendo comida, no banho. Aí a gente vai criando as estratégias para a gente ir repetindo aquelas informações e memorizando. Então, acho que isso é importante. O primeiro passo é construir um conhecimento, um autoconhecimento de como você aprende melhor. Bianca, eu aprendo melhor com 2 canais. Ótimo, porque todos nós temos os 3 dentro da gente. Aquele que mais sobressai é que a gente vai aprender melhor, mas não significa que não precisamos desenvolver os outros 2. Tá? Então, hoje, por exemplo, embora a minha vida inteira eu tenha sido visual, hoje eu também aprendo muito com auditivo. Então, cada vez mais eu gravo áudios e vou ouvindo. Quando eu estou fazendo outra coisa, eu estou ouvindo aquele áudio, porque isso me faz. Então, também é um treino que a gente vai fazendo para que a gente se desenvolva. Quanto mais canais você tem desenvolvido, melhor é a sua aprendizagem. Porque aí você aprende ouvindo, fazendo e vendo. Então, se a gente consegue estimular isso, isso é interessante para a gente. Tá? Essa é a primeira dica aí. Tem perguntas, não? Por enquanto não, Bianca. Tá. Posso ir para a segunda dica, então? Pode. A minha segunda dica é o seguinte: a gente precisa resolver as distrações externas. Por quê? Nós temos alguns tipos de atenção. Uma desse tipo de atenção é a atenção seletiva. O que é a atenção seletiva? Eu preciso selecionar, dentro do ambiente que eu estou, e os diversos elementos distratores, o barulho do cachorro latindo, do bebê chorando, do carro lá fora vendendo pamonha, o que for. Né? O barulho da TV alta, qualquer coisa que me cause distração, eu preciso estar focando. E para focar, eu preciso criar
aumentar essa atenção seletiva, que é eu selecionar em que eu preciso prestar atenção agora. A gente vê muito isso em prova de concurso, ou até numa prova de vestibular e tudo mais, do Enem. Às vezes você está fazendo a prova e tem alguém espirrando, tossindo, andando pela sala e aquele simples barulhinho ali te incomoda e você perde o foco totalmente, dá um branco, você não consegue fazer mais nada. Isso é muito importante. Quando a gente aumenta a nossa atenção seletiva, a gente começa a não dar tanta importância para a tosse, para o espirro, para o barulho do andar do fiscal da sala, e você começa a selecionar a sua atenção. Não preciso prestar atenção nisso. Isso é treinado. A gente vai aumentando. Então, por exemplo, hoje, eu posso estar numa sala super barulhenta, eu me treinei para isso, que eu não perco o foco. Mas porque eu fico trabalhando na minha mente, falando para mim mesmo. Não, agora eu tenho que focar aqui. Então, tudo que está à minha volta, eu vou desconsiderar e vou focar nisso. E eu acho que isso é uma coisa importante, porque sempre vai ter, principalmente nessa época das aulas online, o que a gente tem observado é isso. Às vezes, a gente tem um computador que é partilhado, e aí, às vezes, a mãe está na sala com o cachorro, passa atrás e o aluno está vendo a aula. Isso tudo pode distrair ele. Pergunta se ele quer lanchar, se ele quer tomar café. Então, a gente precisa estar focando para que a gente melhore a nossa atenção. E a aprendizagem, gente, ela envolve 3 situações: percepção, atenção e memória. Eu só vou memorizar aquilo que eu prestei atenção. E eu só vou prestar atenção naquilo que eu escolhi perceber. Então, a gente precisa ter um ambiente mais calmo, mais clean. Tem gente que pinta as paredes todas da sala com um monte de desenho. Então, é importante a gente perceber para o que eu quero prestar atenção nesse momento. Então, assim, tem gente que consegue ainda ouvir música, ver televisão e estudar ao mesmo tempo, mas a gente precisa estar muito treinado para isso, tá? Então, é interessante. Agora, tem até algumas músicas que ajudam também a gente a se concentrar e a prestar atenção. Então, o que é importante? Eu perceber, eu prestar atenção naquilo que eu quero fazer, que eu quero prestar atenção e que eu preciso muitas vezes, e memorizar. Então, tem um ditado que até alguns cursinhos de pré-vestibular, eles falam que é aula dada, aula estudada. O que é aula dada, aula estudada? Você estudou de manhã, por exemplo, e aí à tarde você vai descansar, fazer outra coisa, e à noite, por exemplo, você tirou 1 horinha do seu dia para você fixar os exercícios, relembrar o seu conteúdo e vai dormir. Nossa, gente, isso é muito importante, porque aí o que acontece? Quando você dorme, e aí uma coisa importante é o sono. Quando você dorme, você consegue levar para sua memória de longo prazo. Aquilo que estava na memória de curto prazo, que a gente chama de memória de trabalho, vai para a nossa memória de longo prazo. E aí a gente consegue lembrar, pode passar aí 2 dias, 3 dias, 1 semana depois que a gente consegue lembrar, mas para isso a gente precisa praticar e fazer os exercícios. Não adianta só assistir a aula. E aí tem aquela ideia também da decoreba, que eu vou decorar, prestar atenção no que eu quero, vou decorar, vou fazer a prova e depois eu já esqueci. E essa não é uma boa estratégia. Por quê? Porque não há realmente uma aprendizagem de fato. Então é importante sim que você faça os exercícios para que você lembre depois e aquilo tenha significado na sua vida. Quer falar alguma coisa, Rafael? A professora Leidiane, professora aqui da nossa escola, fez um comentário aqui interessante que eu me identifico nele também. Ela colocou aqui, ó, eu preciso de silêncio e às vezes, quando não consigo concentrar, preciso ler em voz alta. Comigo também acontece isso. Porque vocês são auditivos. Só essa dica aí já me diz que vocês são auditivos. Por quê? A pessoa que é auditiva, ela é muito sensível ao barulho externo, qualquer barulho. Então, ela precisa de silêncio para se concentrar. E quando você lê em voz alta, você ouve a sua própria voz. Então, o seu canal auditivo é o mais forte. Só por isso, tá, gente? Tudo já bem. Notei aqui que eu sou auditivo, viu? Tudo bem, isso é ótimo. Mas aí vocês precisam ter um treino maior para que esses elementos distratores, os barulhos que estão à nossa volta, não atrapalhem vocês, porque nem sempre no estudo a gente tem uma situação ideal de silêncio, tudo quietinho, tá?
Eu lembro que eu fui fazer um concurso uma vez que a situação era exatamente essa. Todo mundo tossindo, era frio, e aí aquilo atrapalhava e as pessoas falavam, gente, eu não estou conseguindo me concentrar, porque tem gente tossindo, tem gente espirrando, tem gente, o fiscal andando na sala. Isso, para os auditivos, é um desafio maior. Então, a gente precisa treinar mais isso, tá? Treinar, assim, não prestar muita atenção nos estímulos externos e começar a focar mais. Para vocês que são auditivos, a dica é, pegue uma música instrumental. Tem algumas músicas, se você digitar na internet, no Google lá, música para concentração, música para atenção, para memória. Tem lá algumas músicas instrumentais que vão facilitar. Bota um fone de ouvido, porque pode ter o barulho que for, que você não vai ouvir, e foca naquilo ali. Vai aumentar a sua concentração, você não vai precisar nem ficar lendo em voz alta. Tá? E aí pra o ideal é que seja música instrumental. Porque às vezes... Você pode até botar uma música que tem voz, mas dependendo do quão você está concentrado e do quão aquela matéria é interessante para você, aquele conteúdo, o que vai acontecer? Você pode focar. Vamos supor que você está estudando um conteúdo que para você ele não tem muito sentido, ou ele é importante só para você fazer uma prova, mas você não é tão interessado nele assim, ele não te desperta, não é aquela coisa que você ama. Sempre tem um conteúdo assim, né? Na nossa vida, mas a gente precisa estar estudando ele. E aí o que acontece, se a música for uma música que você gosta, você vai focar mais na música do que no conteúdo. Então tem o perigo aí também, por isso que a gente fala da questão do instrumental, tá? Porque é bom, mas se a gente botar uma música que a gente goste, pode ser que a gente foque mais na atenção e o conteúdo fique de lado. Certo, então já temos aí 2 passos, né? O autoconhecimento, as distrações. O que seria o terceiro passo, Bianca? Esteja preparado, ou seja, trace objetivos. Para você começar a estudar, é interessante que você se prepare, para que você comece a pensar, qual é o meu objetivo de estudar isso? Então, o meu objetivo dessa hora do dia é estudar matemática, resolver os cálculos, as equações, ou estudar literatura, fazer exercício de gramática. O que vocês vão fazer, isso serve para nós também, enquanto professores e os pais que estão trabalhando nesse momento em home office, o que vocês podem fazer para que vocês comecem a se concentrar. Então, vocês precisam traçar objetivos. Façam uma listinha lá de 5 objetivos. Eu preciso estudar isso, 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 como se fosse um roteiro de estudo. E siga aquele roteiro. Porque senão, no meio do caminho, você começa a se auto-sabotar. O que é se auto-sabotar? Você começa a falar assim, não, vontade ao banheiro. A gente tem aluno que é assim, professor, eu posso ir no banheiro? Professor, eu posso beber água? Professor, eu tô com fome, quero um doce. Por quê? Porque a gente mesmo começa a criar justificativos pra gente, para poder sair daquela situação. Quando a gente tem um roteiro, a gente pode até fazer isso, mas a gente automaticamente corrige a rota e volta para aquilo ali. Não, peraí, eu tenho que terminar isso e fazer isso até tal hora. Então, estabeleça objetivos e esteja preparado para eles. Então, se eu sei que eu vou precisar ficar 3 horas na frente do computador, o que eu posso fazer? Já trago minha garrafinha de água, já trago a minha barrinha de cereal, minha barrinha de chocolate, alguma coisa que eu quero. Essa é a nossa próxima dica, né? Que é a dica 4, de trazer alguma coisa e tá com esse lanchinho próximo a você, para você não ficar precisando se deslocar até a cozinha e outra coisa e perder o foco e falar, não vou voltar mais não. Tá? Então, é isso, quando você tem perto, você tende a diminuir o seu nível de distração também. Ok? E é interessante também, eu penso, da gente ter um lanchinho, principalmente alguma coisa com açúcar, porque o nosso cérebro com açúcar, ele dá um boom de dopamina, serotonina, que são os neurotransmissores da felicidade, e aí o nosso cérebro entende, oba, estou feliz, vamos aprender mais e melhor. Então é como se a gente estivesse enganando o nosso cérebro. A gente fala muito isso quando os alunos vão fazer prova. Eu lembro quando meu filho foi fazer Enem, ele levou um pote de Nutella e uma colher. E eu falei com ele, pode levar. E ele comendo lá, quando ele falou assim, agora tô já sugado, né? Principalmente na última hora, que são 4 horas praticamente fazendo prova. Aí ele falava assim, tô sugado, Nutella. E aí aquilo dá um up no seu cérebro. E aí você consegue aumentar também seu nível de concentração. Não é para ficar comendo Nutella toda hora, porque engorda, tá? Mas, assim, de vez em quando você sabe que você vai ficar muito tempo numa atividade, é interessante você estar trazendo algumas
guloseimas docinhas para você ir beliscando, tá bom? Não encher a barriga, porque aí também já faz um efeito contrário. Fala. Bianca, esse quarto ponto, então, inclui também a questão da organização do material previamente, porque às vezes, quando a gente vai estudar, não sei se conscientemente ou inconscientemente, a gente fica o tempo inteiro levantando para pegar alguma coisa, algum material que faltou, que não foi organizado previamente. Então, esse quarto ponto incluiria também esse material que precisa ser organizado Sim. previamente. E aí, diante disso que você falou, Rafael, eu acho que uma coisa importante é você organizar seu ambiente de estudo. Quem tem essa possibilidade, né? Porque quem não tem, a gente vai criar a melhor possibilidade, o melhor cenário. Mas eliminar a bagunça, o desconforto é muito interessante. Por quê? Porque no ambiente organizado, iluminado, com uma mesa para você sentar, uma cadeira confortável, não precisa ser uma cadeira de escritório daquela maravilhosa, né? Nem uma cadeira de gamer. Mas se você tiver, ótimo, melhor ainda. Mas se você... Porque isso faz com que você fique, o seu corpo consiga se adaptar melhor àquele momento de estudo e você consiga manter a sua atenção sustentada, que é um outro tipo de atenção. O que é uma atenção sustentada? Você sustentar por maior tempo a sua atenção. Agora, se você tem uma cadeira que te machuca, seu ambiente está bagunçado, você não consegue achar os livros, você toda hora vai precisar ficar levantando, seu corpo daqui a pouco vai estar gritando, você está com dor na coluna, e aí isso vai ser um elemento distrator. E aí você não consegue sustentar sua atenção. Toda hora você vai ter que ficar parando. Então, sempre deixar à mão. Começou a aula, vai para um ambiente que você vai precisar fazer uma prova, uma avaliação, ou assistir a uma videoaula, alguma coisa assim, tenha à mão o seu caderno, o seu lápis, sua borracha, sua caneta. Se você for para uma aula de geometria, esquadro, né? Todo material precisa compasso. E a questão também de você ter os seus livros próximos de você, para você não ficar levantando toda hora. Então, um ambiente organizado é uma dica importante aí dentro dessa quarta dica, né? Quer falar alguma coisa ou posso continuar? Pode seguir para a quinta dica. Então, a nossa quinta dica é você decidir se você quer estudar online ou offline. Se você está online, é interessante que você tenha perto de você os materiais. Agora, se você vai fazer um exercício offline, por exemplo, seu professor lá na videoaula pediu para você fazer uma atividade depois, e que você tem um prazo para você entregar. Um exercício de fixação, alguma coisa assim. O que é importante? Que você, como eu já falei antes, elimine os elementos distratores. Então, se toda hora você ficar... Peraí, tô aqui no WhatsApp. Ah, peraí, um amigo mandou mensagem lá no Twitter. Aí pronto, você já tira o seu foco. Então, se o seu foco é estudar e fazer exercício, deixa o celular um pouquinho de lado, para que você não fique aí nas redes sociais e toda hora, porque dá vontade de entrar, e aí toda hora você vai ter um amigo chamando uma mensagem, ah, peraí, deixa eu responder. Quando vê, o que eu estava estudando mesmo, já nem lembra mais, porque isso também tira o foco. Então, pensar em que momentos você vai usar o seu celular, o seu tablet, o seu laptop, computador como seu aliado, e em que momentos também você vai precisar deixar ele de lado para você fazer a sua atividade e manter a concentração naquilo que você está fazendo. Nós, professores, estamos muito tempo online e estamos muito tempo na frente do computador. Então, para isso, a nossa sexta dica é fazer pausas, tanto para os professores quanto para os alunos. E também para nós que estamos trabalhando em outra área, né, para os pais aí. Então, por exemplo, já foi comprovado cientificamente que o cérebro humano, adulto, ele consegue manter a concentração no máximo 50 minutos. Por isso, e não foi por acaso que nós dividimos os blocos de aula em tempos de 50 minutos, do sexto ao nono e no ensino médio. Não é por acaso, porque esse é o tempo máximo de concentração. E aí depois tem uma outra aula, pode ter alguma aula geminada, e aí se tiver aula geminada, 2 tempos seguidos de língua portuguesa, de matemática, é importante também que o professor, ele crie uma estratégia. É tipo assim, gente, agora todo mundo vai levantar e vamos dar um abraço no colega, quando isso for possível. No online, gente, todo mundo vai levantar agora e vai dar 3 pulinhos, porque essa parte corporal faz com que o meu cérebro entenda, peraí, agora eu vou mudar de foco. E aí eu consigo trazer atenção novamente. Porque 1h40,
o nosso cérebro não aguenta sustentar esse tempo todo. No meio do caminho, ele começa a devagar. E a gente divaga, a gente começa a pensar em várias possibilidades. Poxa, podia estar numa praia, lá pipa no céu. Você pensa em várias coisas. Então, é importante a gente fazer pausas. O ideal para quem tem déficit de atenção, para quem tem dificuldade de se concentrar, é fazer pausas a cada 30 minutos, com intervalos aí de 10 minutos entre eles. E para quem não tem dificuldade, e os 50 minutos todos, mas também fazendo um intervalo de 10 minutos, no mínimo, entre eles, tá? Para quê? Para que você consiga manter a sua concentração, a sua atenção no tempo todo que está sendo exigido de você. Então, manter essas pausas, né, eu acho que é importante também. Certo. Pode seguir. Tem alguém falando aí que isso é importante. Ah, tá. Tem alguém falando que é importante, que à noite também faz isso. Eu acho que é importante eu acho que ele está falando da questão, está mais lá para trás. São importantes dicas e que ele estava falando aí da questão da importância também de à noite a gente estar revendo algum conteúdo, tá? Então, assim, você pode estudar de manhã ou à tarde, dependendo do seu horário e do seu segmento aí de ano de escolaridade, e tá sempre fixando antes de dormir. Eu acho que isso é importante. Como pode ser essa fixação? Pode ser através de exercício, pode ser através de estar ouvindo o áudio do que você gravou, da uma explicação do professor, estar assistindo o resumo da videoaula, lendo alguma coisa sobre o conteúdo. Eu acho que isso é importante, tá? A sétima dica, é a sétima ou a sexta? É a sétima. Sétima dica. Usar a música a seu favor, é uma coisa que a gente já falou, né? Mas se você pode ser uma música que você conheça, ou pode ser uma música que vai estimular a sua memória e a sua atenção. Para quem é auditivo, isso funciona muito bem, mas, por exemplo, eu sou visual e isso também funciona muito bem para mim quando tem muitos elementos distratores à minha volta. Eu boto o fone de ouvido, boto a música e aquilo mantém o meu foco, tá? Então, você pode escolher qualquer música, mas se você gostar muito da música, for uma música letrada, sei lá, aí você vai um axé, um funk, alguma coisa assim, e aí é interessante você, então, pensar numa estratégia de você não usar esse tipo de música para estudar, porque, dependendo do conteúdo, ele vai tirar o seu foco. A oitava dica é pensar em cumprir o seu cronograma. Então, colocar um início, um meio e um fim. Então, como eu vou iniciar? Eu já fiz até uma live falando sobre isso. Quando a gente inicia um estudo, é sempre bom uns 10 minutos antes. Se for uma atividade que a gente vai se concentrar muito, é importante que uma leitura de texto, um exercício que a gente tem que fazer um cálculo grande, é importante que a gente, 10 minutos antes, os primeiros 10 minutos do estudo, a gente comece a fazer alguma coisa que a gente gosta. Ouça uma música que você gosta, aí pode ser qualquer uma, letrada ou não. Vai comer alguma coisa, ou vai dançar, vai fazer alguma coisa. 10 minutos só, tá, gente? Porque a gente vai enganar o nosso cérebro. O nosso cérebro vai entender que, agora vamos fazer coisas que eu gosto, coisas felizes. Só 10 minutos, não pode ser 15, não pode ser 20. Depois disso, o que a gente vai fazer? Meter a cara no estudo. O nosso cérebro vai começar já motivado para o estudo. Isso é interessante também, porque aí vai fazer com que a gente possa estar buscando essas estratégias, e aí a gente vai começar assim, no meio. Se for um estudo, um conceito, uma aula que tem um tempo maior, a cada 40 minutos, 50, a gente dá uma pausa, vai fazer alguma coisa, 10 minutinhos, beber água no banheiro, fazer uma coisa com uma barrinha de cereal, e depois retomar. Isso vai fazer com que a gente mantenha a nossa atenção e a nossa concentração. Concentração, gente, muita gente confunde, né? Concentração nada mais é do que manter a atenção por muito tempo e com foco. Isso é concentração. Que alguns chamam até de hiperfoco. O que é hiperfoco? É aquela pessoa que consegue manter a concentração um tempo bom, 40, 50 minutos, mas que mantém essa atenção sustentada, mantendo a atenção seletiva, e mesmo que tenha elementos distratores, ela consegue manter. Isso é concentração, que a gente chama de hiperfoco. É bom ter o hiperfoco, porque isso ajuda a gente a armazenar mais rápido na memória de trabalho e depois lembrar dessa informação.
Quando a gente tem dificuldade de atenção e a gente não memoriza muito isso, os conceitos e tal, é muito comum a gente estudar, às vezes por horas a fio, e na hora da prova dá aquele branco. Por que dá o branco? Porque muitas vezes você gera uma ansiedade para você, então tem um fator emocional por trás também, tá? E muitas vezes, pela sua dificuldade de se concentrar, de prestar atenção, você não memorizou aquela informação da forma correta, que é levar para a nossa memória de longo prazo. E aí você dá aquele branco, você não consegue, que a gente chama de evocar a memória, trazer a memória. Então, quanto que é aquela equação X? Qual é a fórmula? Ih, esqueci, mas eu estudei tanto ela e agora deu branco. Então, para não dar branco, eu preciso gerenciar a minha ansiedade, as minhas emoções, preciso ter estudado e preciso, que é a nossa oitava dica, oitava não, a nona, que é dormir, dormir, dormir. Por que dormir, gente? Vou tentar fazer aqui um movimento para vocês, mais ou menos assim. Esse é um desenho que a gente faz para o sono REM. O sono, ele começa aqui, em cima, nas ondas alfa. Depois eles vão para a onda beta e teta. E depois, lá embaixo, aqui, é o sono REM, tá? O sono REM, e aí depois, quando a gente vai despertando, também vai o mesmo processo, aí só que é o contrário, teta, beta e alfa. O que acontece com esse sono REM, que é lá embaixo, né, nessa última curva aqui? Ele é como se fosse um U, né? Quando a gente não vai para o sono REM, a gente não leva a informação para a nossa memória de longo prazo. Então, a gente não consegue lembrar dela na hora que a gente precisa. Então, pessoas que têm problema com dormir, que estão aí trocando, muitos adolescentes jogando à noite, virando à noite, né? Eu tenho um também, então eu sei como é que é, eu tenho 2 filhos, virando à noite, trocando o dia pela noite. O que acontece? O seu sono fica prejudicado, automaticamente sua memória também fica prejudicada. Precisamos da memória para aprender, para guardar os conceitos. Então, como que a gente faz? Praticando exercícios, usando aquele conceito, porque senão a nossa memória, ela é seletiva, ela entende que não precisamos desse conceito, então eu vou deletar esse conceito. Por quê? Porque eu não estou usando ele mesmo, então a gente precisa praticar e estar usando, através dos exercícios, do exercício de fixação, da prática. Mas se eu não dormir, eu não vou conseguir levar isso para a memória. Então, esse conceito vai ficar perdido lá na memória de trabalho, na memória de curto prazo, que o tempo dela é no máximo de 1 minuto a 5 minutos. Depois você já esqueceu aquilo. Então, é importante que você durma bem. Tem pessoas, adultos até, que têm distúrbios do sono, microdespertares. Então, ele está dormindo e fica a noite toda assim, ó. Como se estivesse acordando, né? Então, ele fica naquele início do sono, no sono alfa ou no beta. Ele não vai para o sono profundo. E aí, ele acorda, parece já fadigado. Isso não é bom. Então, cuide do seu sono, gente. E a pessoa que fica muito tempo, eu não sei se tem adultos também aí, que estão nessa situação de ficar muito tempo sem dormir, a gente vai ficando até mal-humorado, né, gente? Não sei se vocês já perceberam isso. Que é interessante a gente pensar nessa questão, né? De dormir bem, tá? Então, cuide do seu sono. O que você orienta de tempo, não sei se existiria um tempo ideal, mas um tempo razoável para que a pessoa durma e não traga tantos prejuízos para a aprendizagem, para a rotina, para o humor? Isso vai depender da idade do sujeito, tá? Quanto menor for o indivíduo, por exemplo, uma criança até 5, 6 anos, ela dorme mais. O bebê mais ainda. Então, o bebê, às vezes, dorme 12, 14 horas por dia. Porque o cérebro dele, ali, estão sendo criadas todas as sinapses, todas as ligações neurais e a massa encefálica. Então, ele realmente precisa de mais tempo para dormir. Por isso que o bebê, ele mama, dorme, né? Então, conforme o indivíduo vai crescendo, ele vai precisando de menos horas de sono, tá? Então, uma criança lá com 6, 7 anos, ele já não dorme essa quantidade toda de horas. Ele dorme 8 horas por noite. E tá tranquilo para ele. Só, gente, que tem uma questão que poucas pessoas sabem, que é muito importante. Quando a gente chega na adolescência, o nosso corpo começa a mudar, uma transformação hormonal e corporal.
E também emocional e mental, psicológica. Então, o que acontece? Essa época da ebulição hormonal, na adolescência lá, mais ou menos dos 11 até os 18 anos, 17, 18 anos, o que vai acontecer? Essa quantidade de horas de sono, ela é aumentada. Não sei se vocês sabiam disso. Então, o que acontece? A gente precisa dormir 9, 10 horas, os adolescentes, tá? 9, 10 horas. E aí depois você não precisa dormir mais isso. E você pode ter gente que, por eu adulta, né? Eu durmo 7 horas por noite, e às vezes 6, e tá muito bem, obrigada. Mas porque eu já passei dessa idade, da adolescência. Então, tem momentos da vida que a gente vai precisar dormir mais e outros dormir menos, de acordo com nossa mudança e desenvolvimento corporal. Agora, uma coisa interessante do que você falou, Rafael, é a busca por essa questão da saúde, né? Então, alguém colocou aqui, foi acho que a Rosane, né, da questão da educação física, da gente buscar alguma estratégia também corporal. Então, essa seria aí a 10ª dica, né? 11ª, acho. Da gente se presentear, da gente dar um reforço positivo pra gente. Então, fazer alguma coisa que você goste. Neste momento, eu acho que a atividade física, ela é essencial. Por quê? Porque a atividade física, além dela liberar várias substâncias, adrenalina, noradrenalina, serotonina, que são substâncias e hormônios, neurotransmissores, que vão ajudar você a se sentir bem, feliz. Depois de uma atividade física, você fica super atento. Porque seu cérebro está assim, uhul, vambora! Então, é importante você fazer uma atividade física. E seria bom você fazer atividade física antes de estudar. Não às vezes, uma atividade física não tão que você vai suar, não jogar futebol, gente. Mas uma atividade física que você consiga ali, né, fazer um polichinelo, dar uns pulinhos, fazer uma dança, porque ajuda muito a você se concentrar. Tem estudos que falam, eu faço atividade física, né? Eu funciono, também é uma outra dica, talvez a nossa 11ª dica, que seria você conhecer em que momento do seu dia você consegue aprender melhor, como você funciona melhor. Eu, por exemplo, eu já percebi que eu funciono melhor à tarde e à noite. Então, por exemplo, eu danço à tarde. Mas por quê? Eu dou aula à noite. Então, eu já vou para a aula assim, ó, empolgadíssima para os meus alunos. Então, vai depender do seu momento de trabalho, do seu momento de estudo, e aí você tentar aliar essa atividade física, porque vai te ajudar a prestar atenção, porque você vai bombear sangue, então tem uma série de questões. Ajuda muito nesse momento, até para o seu bem-estar emocional, psíquico e corporal, tá? Tem algumas Inclusive, perguntas Bianca, aí? tem uma pergunta aqui da Adriana que eu acho que, na verdade, você já respondeu. Ela colocou aqui, boa noite, seria o ideal praticar uma atividade física e depois estudar, ou estudar e depois praticar uma atividade física? Então, quando você vai fazer qualquer atividade que requer atenção e você faz atividade física antes, você consegue ter um resultado melhor, com a sua atenção, com a sua concentração, tá? Porque o seu cérebro está ativo, o seu coração bombeou sangue para o seu corpo, então você, nesse momento, você está mais concentrado. Mas nada impede que você faça depois, tá? O importante é não ficar muito tempo sentado, porque a gente está num momento da nossa vida que, não sei se aí em Goiás está em isolamento social, mas aqui nós estamos, no Rio. Então, a gente está num momento em que a gente fica muito no computador, celular, internet, TV, senta. Então, o que acontece? O nosso corpo ele está mais estagnado. Se a gente faz atividade física, seja ela em qualquer momento do dia, já é muito bom, tudo bem. Se você conseguir fazer antes de estudar, melhor ainda, tá? Mais alguma pergunta, Rafa? Não, tem alguns comentários aqui, a gente não vai conseguir ler todos, né? Que ainda tem algumas dicas aí. De repente, depois no final, a gente volta neles. Tá. Então, quando a gente fala em se presentear, significa, a gente fala muito isso com... a gente usa muito isso para criança, mas eu penso que nesse momento que a gente está vivendo, de incertezas e tal, eu acho que é legal a gente se presentear. E o se presentear, ele tem a ver com reforço positivo, que é um termo que a gente usa muito em psicologia.
E o que é o reforço positivo? Depois que você conseguiu cumprir a tarefa, uhul, poxa, eu sou muito boa, eu sou determinada, eu consegui cumprir a tarefa. O que você vai fazer por você? Então, o reforço positivo, se presentear, não precisa ser um presente material. Muitas pessoas confundem isso. Pode ser, por exemplo, agora eu vou me permitir ver uma série no Netflix. Eu vou me permitir, sei lá, quem está aí com o marido, namorar um pouco com a esposa, né? Eu vou me permitir comer um doce. Sei lá. Então, assim, na verdade, ouvir uma música legal, dançar, você vai decidir qual é o presente que você vai dar para você. Esse reforço positivo é como se você estivesse ganhando um presente por você ter cumprido aquela tarefa. O seu cérebro, ele vai entender da seguinte forma: poxa, é bom cumprir a tarefa. É bom ter resultados positivos, porque eu ganho presentes. Quem é que não gosta de ganhar presente? Todo mundo. Então, quando o nosso cérebro entende isso, nossa, tudo fica mais fácil, porque mesmo que seja uma matéria, um conteúdo, uma disciplina que você não gosta tanto, o seu cérebro vai falar assim para você somente: não, vai lá, estuda, você vai conseguir, porque no final você vai ganhar uma coisa boa. Tá? Então, é importante também que a gente tenha recompensas, porque todo mundo quer ser feliz, né, Rafa? A gente não veio aqui para ser triste e infeliz. Então, eu acho que isso faz parte do aprendizado. E a outra dica, a gente tem mais 2 dicas, que é você ser flexível com você mesmo. Então, também, embora você vá se presentear, se em algum momento você não conseguiu cumprir aquilo, tudo bem também. Não vai ficar se punindo: ai, como eu sou burro, ai, como eu sou incapaz, não. Porque isso não faz bem para ninguém. Então, não conseguiu cumprir, faz uma outra lista, um outro roteiro e deixa isso para um outro momento. E se prepara para em outro momento você estudar. Pode ser no mesmo dia, se for urgente, importante, ou se não for tão urgente assim, que possa ser feito no outro dia. E não se culpe por isso, tá? Porque isso acontece. Essa semana mesmo aconteceu comigo. Eu fiz a minha lista lá com as 5 tarefas do dia. Todo dia eu me imponho 5 tarefas, gente. Tá? Do que eu tenho que fazer. Além de tudo que eu tenho que fazer, eu me coloco 5 tarefas. E aí, se eu não conseguir fazer 1 ou 2, eu coloco para o dia seguinte. Tudo bem, a gente vai ser flexível, tá? E a última dica, que é a nossa 13ª dica, é: aprenda a gostar do que você está fazendo. Mesmo que não seja a matéria dos seus sonhos, mesmo que você está lá mais focado na área de humanas e você está estudando a matéria que é da lógica, né, da matemática ou das ciências, aprenda a gostar daquilo, porque quando você gosta daquilo, você cria estratégia para gostar, o seu cérebro aprende mais e melhor e aquela informação ela é retida com mais facilidade. Então, você presta atenção naquilo. E aí, Bianca, mas como se eu detesto esse conteúdo, como que eu vou gostar dele? Cria uma estratégia. Você gosta de ouvir música? Estuda aquele conteúdo ouvindo música. Você gosta de dançar? Estuda aquele conteúdo dançando. Você vai atrelar o que você gosta ao que você tem dificuldade. Então, eu vou dar um exemplo. Eu sempre tive muita dificuldade em física. Até porque eu acho que na minha vida eu não tive tão bons professores assim de física. E aí eu peguei, qual foi a estratégia? Eu gosto muito de ver filme. Eu peguei um filme que fala sobre física, mas é um filme de ficção científica, e a partir do filme eu fui pesquisar os conceitos de física. Agora, gente, estava estudando com a minha filha, e como eu amei fazer aquilo, sabe? Então, assim, às vezes a gente pega uma estratégia, e aí você vai aprendendo, nossa, mas é tão fácil, e aí você vai atrelando as coisas que você não gosta, coisas que você gosta, e aquilo se torna mais fácil. Acho que essas são as dicas. Bianca, esse exemplo que você deu aí para aprender física foi ótimo. Já que fechou as dicas aí, só complementando o que você falou, a minha formação é na área de humanas, né? Eu sou formado em filosofia, e só que tem uma discussão dentro da história que está muito ligada à filosofia, que eu sempre tive uma dificuldade muito grande de entender. Tá? A Leidiane aí que já vai se alertar para isso, a professora Leidiane. E aí tá passando, tem disponível lá na Netflix aquela série Fauda, e ela trata justamente sobre a luta entre Israel e Palestina e o que está por trás de todo aquele conflito histórico que existe ali. E assim, eu sempre achei muito difícil historicamente compreender aquilo ali. A gente vê no jornal,
vendo o noticiário, e é difícil entender o que, que se passa ali. E eu fiz assim como você. Eu comecei a ver a série, quando eu ia vendo algum termo que às vezes eu ficava perdido, não entendia, eu pausava a série, ia lá na internet, buscava para entender. Então, assim, eu já estou na terceira temporada e hoje a minha compreensão do conflito entre Israel e Palestina clarificou muito com isso. Então, essa dica sua aí de física, e que foi a minha dica para a história, ela dá super certo. E o filme é um caminho para isso, com certeza. Em filosofia, Rafa, também, que é a sua área aí, também tem a série Merli, que é muito boa, né? Que cada episódio é com o nome de um filósofo também. Então dá pra gente aprender muita coisa legal. Eu tava vendo Merli agora há pouco tempo. Tá? Também é interessante. Gente, tem várias séries, assim, filmes que estão relacionados aos conteúdos que os professores trabalham, com os conceitos. E dá pra gente fazer isso, sabe? A questão é a gente estar disposto a, e a gente vai ver que vai ser muito mais fácil da gente compreender. E o professor também está ajudando, né, a relacionar alguns conceitos, que eu acho isso legal também. Com certeza. Bianca, e para finalizar, uma última pergunta aqui. Acho que o pessoal, pelo que eu coloquei aqui, só tem alguns comentários, parabenizando, né, pela fala esclarecedora. E quando um aluno está habituado a ter um certo trauma, você até citou aí na situação da física, né, que não teve professores tão bons de física assim. E às vezes isso cria um trauma. Por exemplo, em matemática a gente tem muito aluno que às vezes acha que não consegue aprender, eu sou burro, eu não aprendo matemática. Tem um caminho mais fácil para desconstruir essa visão que às vezes o aluno cria, para que ele possa perceber que ele é sim capaz de aprender matemática, ou química, ou física? A primeira coisa, eu vou dar duas dicas. A primeira é para a família também não reforçar isso, porque às vezes o próprio pai e a própria mãe também, eles começam a reforçar esse pensamento também no adolescente, na criança e tal, de que ele não é bom. Mas ele é assim mesmo, que ele não é bom nisso não, porque ele é desatento, porque... E aí isso não é bom, porque se você fala que você é alguma coisa, ou alguém fala isso pra você, se você compra isso como verdade, você vai acreditar que você é assim, que você não precisa fazer nada para mudar. Então, não reforcem isso. Nem você com você mesmo, enquanto estudante, nem a família com o estudante. Essa é a primeira coisa. Nem a família com ela mesma, né? Porque às vezes a gente tem umas crenças limitantes. Eu acho que isso é o primeiro ponto. E para o estudante, está aberto para. Então, eu acho que você poderia pesquisar algumas videoaulas, algumas estratégias de como, por exemplo, a física é usada no nosso dia a dia, como a matemática é usada no nosso dia a dia e como você aplica isso na sua vida. Quando a gente a gente compreende a função social e o significado daqueles conceitos na nossa vida, fica mais fácil a gente gostar daquele conteúdo. E para o professor, utiliza o lúdico, gente. Em qualquer idade, todo mundo, eu amo brincar, eu acho que o Rafael também. Qualquer atividade que você utilize o lúdico, uma brincadeira, um desafio que você vai usar, que você tem que resolver um problema, trabalho em equipe, o que acontece? Todo mundo quer ganhar, então a gente acaba se doando mais para aquilo, prestando mais atenção, porque a gente quer finalizar a tarefa. Então, faça com que esse conteúdo seja desafiador e que ele possa estar tendo esse ganho, esse presentinho, né? Que, de alguma forma, que pode ser, sei lá, um 10º eixo na pontuação final, que pode ser depois, futuramente, um passeio, uma excursão, quando tudo isso estiver acabado. Então, isso vai fazer com que a gente ajude mais. E aí o aluno precisa estar aberto para também, né? A matemática e física não precisa ser chato, pode ser muito legal. Eu sempre acho isso. Hoje eu compreendo isso, mas quando eu era adolescente, eu não compreendia. Então, assim, eu acho que o papel do professor é muito importante, da família e também do estudante. É uma tríade, né? Então, a gente precisa estar caminhando junto. Um dando força para o outro aí nesse processo. Com certeza. Bianca, é muito gostoso falar com você, te ouvir. Daria para a gente ficar uma noite inteira aqui discutindo, mas como eu aprendi hoje com você, que ele passou de 50 minutos, começa a fugir um pouquinho o foco, o tempo que nós já estamos chegando aí. Eu quero primeiramente te parabenizar, tá?
pela noite de hoje, brilhante as suas colocações, te agradecer imensamente por ter topado esse desafio, por ter estado com a gente, agradecer o pessoal que está aí em casa nos acompanhando, os alunos, professores do CEPI Aeroporto, professores de outras instituições, colegas da Bianca também que estão aí nos acompanhando. Dizer que essa live vai ficar gravada aqui para quem entrou por último aí e não conseguiu acompanhar, e vale a pena voltar atrás, os que entraram agora por último, porque foram dicas enriquecedoras que a Bianca deu. Bianca, muito obrigado. CEPI Aeroporto sempre vai estar de portas abertas. Foi incrível estar com você hoje. Obrigada, gente. Tchau.